A porta do meu quarto rangia toda noite. Eu fingia dormir, mas sabia que alguém entrava. Eu passei anos achando que era uma pessoa, mas no fim descobri que era outra. Se essa história tocar o seu coração, curte, comenta e se inscreve aqui no canal da vovó. Agora deixa eu te contar. Naquela casa simples do interior, todo mundo achava que a vida era tranquila. Meu pai era respeitado. Minha mãe parecia ocupar-se só do trabalho de casa. Mas dentro das paredes, o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. Eu ainda era menina quando comecei a perceber. O medo me visitava sempre à mesma hora. Passos no corredor, a porta rangendo devagar, o coração disparado dentro do peito. Eu pensava, é ele, só pode ser ele. E cada noite eu carregava essa certeza, mas ao mesmo tempo algo não batia. A voz que ouvi uma vez, baixinha, quase sussurrada, não combinava com a pessoa que eu acreditava ser. Na manhã seguinte, eu olhava os rostos na mesa do café e me perguntava, foi você ou foi você? O pior era não saber. O pior era carregar a dúvida e não ter para quem falar. Eu tentei uma vez colocar uma cadeira atrás da porta, como se aquilo pudesse me proteger. Mas na madrugada ouvi o arrasto. E a mesma frase que nunca mais esqueci. Você não conta nada, né? Meu corpo gelou. Eu queria gritar, mas a voz não saiu. E naquele instante, entendi que o segredo não era só meu. Ele também era deles. Porque cada olhar de manhã parecia saber. Parecia fingir. E esse foi só o começo. Porque a cada noite, o medo crescia. E a dúvida também. Eu tinha certeza de uma coisa. Eu não estava segura dentro da minha própria casa. Naquela casa, o silêncio falava mais do que qualquer palavra. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada, mas não tinha coragem de falar. Criança naquela época não tinha voz. Se eu falasse, iam dizer que era coisa da minha cabeça. Então eu calava. Toda manhã, depois de uma noite de medo, eu sentava à mesa com os outros. O cheiro do café e do pão quente tentava disfarçar, mas dentro de mim havia só confusão. Eu olhava para o rosto do meu pai, fechado, duro, sério, e pensava, é ele, só pode ser ele. O jeito de andar, a forma de me olhar sem carinho, tudo me fazia acreditar nisso, mas aí vinha a lembrança daquela voz sussurrada, suave demais para ser dele. E eu ficava dividida. Era como se duas verdades brigassem dentro de mim. Uma dizia que era ele, a outra gritava que não. Minha mãe, por sua vez, parecia viver em outro mundo. Eu buscava nos olhos dela alguma pista, algum sinal de que me enxergava. Mas ela sempre desviava o olhar. Fazia o café, servia o pão, lavava as roupas, tudo em silêncio. Eu me perguntava, será que ela sabe? Será que ela finge que não vê? E cada vez que essa pergunta vinha, o peso no meu peito aumentava. Porque se ela sabia e não fazia nada, isso queria dizer que eu estava sozinha. Às vezes meu tio aparecia para dormir uns dias lá em casa. Ele bebia, falava alto, ria de tudo. Mas tinha uma risada dele que me gelava. Parecia a mesma risada abafada que eu ouvia no corredor à noite. Eu ficava gelada só de ouvir. É ele. Só pode ser ele. Mas então ele ia embora, e as noites continuavam pesadas. Então a dúvida voltava, e ainda tinha meu primo mais velho, quieto demais, fechado demais. Ele passava por mim e mal falava. Mas o olhar dele, aquele olhar vazio, como se carregasse um segredo. Eu me lembrava dos passos que vinham do quarto ao lado, e me perguntava, será que é ele? Eu vivia cercada de suspeitos. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio parecia me acusar. Era como se todos carregassem uma culpa, mas nenhum confessasse. E eu, pequena, tinha que juntar os pedaços desse quebra-cabeça sozinha. Na escola, eu tentava ser normal. Mas até ali o silêncio me seguia. Uma vez, a professora pediu para cada um desenhar sua casa. As crianças desenharam casas coloridas, com jardim, sol e flores. Eu desenhei a minha de preto.
Uma casa escura, sem janela, sem porta. Quando ela perguntou por quê, eu disse que era porque eu gostava de preto. Ela riu. Ninguém entendeu. Mas eu sabia que aquele desenho era a verdade. Nas brincadeiras eu até ria, mas o medo sempre voltava. Porque eu sabia que quando o sino da escola tocasse e a aula acabasse, eu teria que voltar para a casa do silêncio. E lá dentro, tudo voltaria a ser como sempre foi. Passos no corredor, porta rangendo, medo crescendo. Eu tentei falar uma vez. A professora me chamou num canto e perguntou se estava tudo bem. Eu queria dizer. Queria abrir a boca e contar. Mas na hora a voz não saiu. Ficou presa na garganta. Só consegui dizer, tá tudo bem, professora. E voltei para o meu lugar. Mais uma vez o silêncio venceu. Em casa eu tentava arrumar formas de me proteger. Um dia, empurrei um banquinho atrás da porta. Pensei, assim se tentarem abrir vai fazer barulho, alguém vai acordar. Mas de madrugada o barulho aconteceu, sim. Só que ninguém levantou, ninguém foi ver. O banquinho arrastou fácil e a porta se abriu do mesmo jeito. Outra vez! Pensei em dormir na sala. Disse que estava com calor, que queria ver as estrelas pela janela. Mas não deixaram. Mandaram eu voltar para o quarto. E lá estava eu de novo, sozinha, ouvindo os passos, esperando o medo entrar. Até que um dia eu resolvi me esconder debaixo da cama. Achei que se ele entrasse e não me visse, iria embora. Mas quando ouvi o colchão ranger, percebi que não adiantava. Ele sabia que eu estava ali, e o medo voltou ainda maior. Eu também comecei a escrever num caderninho escondido. Escrevia tudo que não podia falar. Desenhava portas, sombras, olhos me olhando no escuro. Mas esse caderno também virou meu inimigo. Eu tremia só de pensar que alguém podia encontrar. Então escondia cada dia em um lugar diferente. Embaixo do colchão, dentro da gaveta de meias, atrás do guarda-roupa. Era como se eu estivesse escondendo não só o caderno, mas a mim mesma. E assim eu segui, vivendo duas vidas. Na rua, eu era a menina quieta e obediente. Em casa, eu era a menina que fingia dormir para sobreviver. Mas dentro de mim, eu já sabia. Um dia a verdade ia aparecer. E quando aparecesse, ia ser pesado demais para carregar sozinha. Naquela casa, eu comecei a acreditar que os olhos falavam mais do que as palavras. E cada olhar me deixava mais confusa, mais perdida. O olhar do meu pai era o que mais me pesava. Ele nunca foi de carinho, nunca foi de conversa. Sempre sério, de testa franzida, voz firme. Eu tremia só de ouvir os passos dele pelo corredor. Tudo em mim dizia, é ele. Quem mais poderia ser? O jeito duro, a falta de afeto, o silêncio, parecia que tudo apontava para ele. Mas aí vinha a lembrança daquela voz sussurrada, aquela voz que não combinava. Era suave, quase debochada, e não parecia com a dele. Essa contradição me atormentava. Eu queria ter certeza, mas cada vez que achava que sabia, a dúvida voltava. Minha mãe também me confundia. Às vezes eu pegava ela me olhando de longe. Quando nossos olhos se encontravam, ela desviava rápido. Isso me cortava por dentro. Eu queria que ela viesse, que me abraçasse, que perguntasse o que estava acontecendo. Mas não. Ela fingia que não via. E eu pensava, será que ela sabe? Será que finge que não sabe? Esse silêncio dela me doía mais que qualquer coisa. E tinha meu tio que vinha de vez em quando. Ele fazia piadas, ria alto, bebia até tarde. Mas uma risada dele me deixava gelada. Era curta, abafada, quase igual à que eu ouvia no corredor, à noite. Cada vez que ele estava em casa eu pensava, é ele, tem que ser ele. Mas então ele ia embora, e o medo continuava. Então eu me perguntava, se ele foi embora, por que ainda sinto os passos? Meu primo também me dava calafrios. Quieto, fechado, quase nunca falava comigo. Mas o jeito que me olhava, vazio, distante, como se escondesse algo. À noite, eu ouvia passos vindos do quarto dele, e isso me deixava apavorada. Será que é ele que atravessa o corredor? Será que é ele quem entra no meu quarto?
Eu comecei a desconfiar de todo mundo. Ninguém escapava. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo. Cada um tinha uma parte de culpa dentro da minha cabeça de criança. Eu vivia uma investigação muda, tentando juntar pedaços que não se encaixavam. Lembro de uma noite em que estávamos todos na sala, rindo com uma visita. Por fora, a família parecia feliz. Meu pai contava histórias, meu tio fazia piada, minha mãe servia café, meu primo ficava no canto. Todos riam, e eu pensava: se alguém soubesse o que acontece à noite, continuaria rindo assim? O riso deles me parecia cruel, porque o mal se escondia atrás dessa normalidade. Na escola, eu não conseguia esconder tudo. Uma professora disse que eu estava diferente. Perguntou se eu queria conversar. Eu quase disse. O choro veio, mas as palavras não. Eu só respondi: tá tudo bem. E voltei para o meu lugar. O medo de não acreditarem em mim sempre falava mais, alto. Eu aprendi a rir quando precisava, a fingir normalidade. Era especialista em parecer bem. Mas por dentro, eu carregava um segredo que me consumia. Um dia, durante o recreio, vi minhas colegas correndo, brincando de roda, e eu fiquei parada, olhando. Eu pensei: será que alguma delas passa pelo que eu passo? Será que alguma delas também tem medo de voltar para casa? Eu queria falar, mas não sabia como. E cada vez que voltava para casa, a mesma sensação me acompanhava. Passos no corredor, porta rangendo, o medo me tomando. Eu já não sabia se estava vivendo ou só sobrevivendo. O pior era essa solidão. Saber que ninguém enxergava, ou que se enxergavam, escolhiam não ver. Eu me perguntava todo dia: quem é ele? Por que comigo? Até quando? Essa pergunta ecoava dentro de mim como se fosse um martelo batendo na minha cabeça. E eu sabia, uma hora a verdade ia aparecer. Mas eu não tinha ideia de quanto aquilo ia me destruir. Eu já tinha me acostumado a fingir que dormia. A cada noite, o mesmo ritual. Fechava os olhos, encolhia o corpo e rezava baixinho, pedindo a Deus que me deixasse passar aquela madrugada em paz. Mas teve uma noite diferente. Uma noite que até hoje me arrepia só de lembrar. O vento batia forte nas janelas de madeira e o frio parecia cortar minha pele. Eu me encolhi ainda mais debaixo do cobertor, tentando esconder até a respiração. Mas logo ouvi os passos, lentos, pesados, ecoando pelo corredor. A cada estalo do assoalho, meu coração batia mais rápido. A porta rangeu. Aquele som era como uma sentença. Eu segurei o ar, como se assim pudesse desaparecer. Mas dessa vez, o silêncio que veio depois foi ainda pior. Não havia movimento, só a presença. Eu sabia que tinha alguém ali, parado, me olhando no escuro. De repente, uma risada curta, abafada. Não era alta, mas cruel. Uma risada que parecia zombar do meu medo. Eu tremi tanto que o colchão balançou. As lágrimas desceram sem eu conseguir controlar. Eu queria gritar, mas minha garganta travou. Eu pensei: é hoje que eu não vou escapar. A sensação de morte era tão forte que eu cheguei a me despedir em pensamento. Pedi perdão a Deus, pedi que cuidasse de mim. Tempo parecia não passar. O quarto estava mergulhado num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da minha respiração curta. Então, ouvi um sussurro perto do meu ouvido. Você não conta nada, né? Minha alma saiu do corpo naquele instante. Era como se eu tivesse me descolado de mim mesma. Eu não era mais uma criança. Eu era só o medo. Quando finalmente os passos se afastaram, eu não tive coragem de abrir os olhos. Fiquei imóvel até ouvir o galo cantar e a claridade da manhã entrar pela fresta da janela. Só então consegui me mexer, mas era como se eu tivesse virado pedra. Naquele dia, sentei à mesa do café como um fantasma. Olhei para cada rosto e pensei: foi você ou você? O pior era não saber. O pior era viver cercada por gente que podia sorrir de manhã e ser sombra à noite. Na escola não consegui falar.
A professora me chamou, perguntou se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça. Eu não tinha mais forças nem para mentir. Eu estava vazia. Foi naquela noite que eu entendi que minha infância tinha acabado. Porque quando uma criança chega a acreditar que vai morrer dentro da própria casa, ela deixa de ser criança. Eu não sonhava mais com bonecas nem com festas. Eu sonhava em sobreviver, e sobreviver virou meu único objetivo. Cada dia, cada noite, eu respirava só para chegar até o próximo amanhecer. Mas dentro de mim, uma parte já tinha morrido. Até hoje, quando o vento bate forte na janela, eu volto para aquela noite. O frio volta, o medo volta. É como se meu corpo nunca tivesse esquecido. Depois daquela madrugada, nada mais foi igual. Eu já vivia com medo, mas naquela noite senti que tinha perdido até a esperança. Passei a acreditar que a qualquer momento tudo poderia acabar, que minha vida estava por um fio. De manhã eu tentava agir como se nada tivesse acontecido. Sentava à mesa, bebia o café, comia o pão, mas dentro de mim eu estava morta de medo. Eu olhava para cada rosto e pensava: qual de vocês entrou no meu quarto ontem? Qual de vocês riu do meu desespero? E o pior é que todos pareciam normais, como se nada tivesse acontecido. Foi a partir daí que minha desconfiança aumentou. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio era uma pista. Eu observava tudo. Se meu pai falava mais baixo, eu já pensava que era ele. Se meu tio ria, a risada me lembrava a do corredor. Se meu primo ficava calado demais, eu achava que escondia algo. Até minha mãe, que nunca dizia nada, me parecia cúmplice pelo silêncio. Eu vivia cercada de suspeitos. E para tentar sobreviver, eu inventava formas de me proteger. Não dormia, mas de costas para a porta sempre ficava de frente como se pudesse reagir. Enrolava o corpo todo no cobertor, deixando só o nariz de fora, achando que aquilo era uma barreira. Às vezes empurrava móveis para bloquear a entrada, mas eles sempre eram removidos com facilidade. E quando ouvia o arrasto, o desespero voltava. Também inventei de deixar o lampião aceso, fingindo que tinha medo do escuro. Diziam que eu era covarde, que criança tinha que dormir de luz apagada. Mas eu sabia que não era o escuro que me assustava. Era o que vinha com ele. Às vezes me escondia, debaixo da cama. Outras vezes tentava dormir no chão, perto da janela, pensando que se precisasse poderia fugir pela rua, mas a coragem nunca vinha. O medo de ser descoberta era sempre maior que a vontade de escapar. Eu também criei um caderno de segredos. Escrevia ali as coisas que não conseguia dizer a ninguém. Desenhava portas, sombras, olhos no escuro. Escrevia frases curtas. Ele veio de novo. Eu ouvi a risada. Ninguém acredita. Esse caderno virou meu refúgio, mas também meu medo. Eu escondia cada dia em um lugar diferente, com pavor de que alguém encontrasse e descobrisse o que eu sabia. Na escola, as marcas apareciam. Eu já não sorria como antes. Não brincava com as colegas. Meus olhos estavam sempre baixos, como quem carrega um fardo pesado demais. Uma professora chegou a perguntar: "Você tá bem, menina?" Eu quis dizer, eu quis gritar. Mas, de novo, a voz não saiu. Eu só respondi: "Tô sim." E engoli mais uma vez. Com o tempo, aprendi a disfarçar. Eu ria quando precisava. Respondia quando perguntavam, mas por dentro era só vazio. Era como se eu tivesse virado especialista em esconder dor. Mas cada noite trazia de volta a lembrança. Cada porta que rangia me jogava no mesmo abismo. Foi aí que eu percebi que não estava vivendo. Eu estava sobrevivendo. Um dia de cada vez, uma noite após a outra. Sem planos, sem sonhos, apenas tentando chegar viva até o próximo amanhecer. O que mais me doía era a solidão, porque mesmo rodeada de gente, eu me sentia sozinha. Ninguém perguntava, ninguém notava. Ou se notavam, fingiam não ver. Esse silêncio em volta era como uma segunda prisão.
Eu estava trancada por dentro e por fora, e cada vez mais eu me convencia de que a verdade não ficaria escondida para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu ia descobrir. Mas eu tinha medo do que essa descoberta podia fazer comigo, porque no fundo, eu sabia que quando a máscara caísse, nada seria como antes. Eu cresci rápido demais. Não foi meu corpo que apressou o tempo, foi o medo. Cada noite roubava um pedaço da minha infância e cada manhã me obrigava a vestir uma máscara para enganar o mundo. Na rua eu era a menina quieta, educada, de trancinhas bem feitas e caderno arrumado. A professora dizia que eu era exemplo, que eu dava orgulho. Minhas colegas me chamavam para brincar de roda, de pular corda. Eu até ria. Mas era um riso vazio, um riso treinado, porque dentro de mim o medo não me deixava em paz. Na escola, quando alguém falava alto demais, eu me assustava. Quando uma porta batia forte, meu corpo gelava. Eu já não reagia como as outras crianças. Era como se eu estivesse sempre esperando pelo pior. E mesmo cercada de gente, eu me sentia sozinha. Em casa, eu era outra. Voltava da escola com a barriga embrulhada, já pensando na noite que viria. Eu fazia de tudo para não chamar atenção. Cumpria as tarefas, ficava em silêncio, obedecia. Queria ser invisível, porque quanto menos reparassem em mim, mais segura eu acreditava estar. Minha mãe continuava distante. Às vezes eu tinha a impressão de que ela sabia. Outras vezes pensava que ela preferia não ver. Ela me olhava de longe e quando nossos olhos se cruzavam, desviava. Esse silêncio dela me feria mais do que qualquer palavra poderia ferir. Meu pai continuava sério, fechado, duro. O respeito que todos tinham por ele lá fora só aumentava minha confusão. Como alguém tão respeitado podia ser tão frio comigo? Eu queria acreditar que era ele, porque tudo apontava para isso. Mas a voz que eu ouvira à noite ainda me deixava em dúvida. Meu tio aparecia de vez em quando, sempre com aquela risada que me arrepiava. Eu ficava atenta quando ele estava lá. Dormia menos ainda. Qualquer barulho já me fazia prender a respiração. E meu primo, sempre calado, continuava me olhando de um jeito que me deixava desconfortável. Eu comecei a acreditar que todos tinham culpa, que todos, de alguma forma, carregavam o segredo junto comigo. Isso me enlouquecia. Eu queria gritar, queria apontar o dedo, mas não sabia para quem. Com o tempo, aprendi a me dividir em duas: a vida da rua e a vida da casa. Na rua eu sorria, estudava, fingia ser normal. Em casa eu encolhia, fingia dormir, fingia não sentir. Era como se eu fosse duas pessoas diferentes. Essa divisão me cansava. Eu chegava da escola e me olhava no espelho. Via uma menina com laços no cabelo, mas com olhos tristes demais para a idade. Eu pensava, ninguém percebe, ninguém vê. E engolia mais uma vez o segredo. Escrevia no meu caderno escondido. Ali, eu era eu mesma. Escrevia frases como: "Hoje ele veio." Ouvia risada. "Minha mãe não olha para mim." Aquele caderno era meu único confidente. Mas também era meu maior medo, porque se alguém encontrasse, tudo podia piorar. Mesmo assim, eu continuava escrevendo, porque era a única forma de não enlouquecer. O caderno guardava a vida da casa, enquanto eu mostrava ao mundo a vida da rua. E cada dia que passava, eu me sentia mais dividida, mais sozinha. Porque por mais que eu tentasse viver como as outras crianças, no fundo eu sabia, minha vida nunca seria igual a delas. Eu já não tinha sonhos de criança, não pensava em bonecas, festas ou brincadeiras. Meu único sonho era sobreviver. Sobreviver até que um dia a verdade viesse à tona. E essa verdade, eu sabia, ia me destruir, mas também ia me libertar. Minha filha, o corpo da gente fala antes da boca. Eu era só uma menina, mas meu corpo já tinha aprendido a reagir sozinho. Não importava o quanto eu tentasse fingir que nada acontecia. Meu corpo entregava o medo. Toda vez que os passos começavam, no corredor,
Meu coração disparava como se fosse pular pela boca. Eu podia estar quase dormindo, mas bastava aquele rangido da madeira para eu acordar inteira, atenta. O coração acelerava, a boca ficava seca, a respiração curta. Eu fingia estar dormindo, mas meu corpo tremia tanto que o colchão balançava. As mãos suavam, a barriga doía. Era como se cada músculo gritasse: perigo! Eu queria me mexer, queria correr, mas não conseguia. Eu ficava dura, travada, como se fosse uma pedra. Era o que hoje chamam de congelamento. Na época, eu só sabia que não conseguia me mexer. O medo me paralisava inteira. E eu acreditava que se ficasse imóvel, talvez passasse despercebida. Talvez aquela presença acreditasse que eu estava dormindo de verdade e fosse embora. Só que nem sempre funcionava. E cada vez que eu percebia isso, o pânico crescia ainda mais. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que corria, mas minhas pernas não mexiam. Sonhava que queria gritar, mas a boca não abria. Até nos sonhos, meu corpo repetia o que fazia na vida real. Ficava paralisado. Acordava suada, com o coração disparado, sem conseguir entender se tinha sido sonho ou realidade. Na escola, o reflexo disso aparecia. Quando a professora batia uma régua na mesa para chamar a atenção, eu me encolhia como se tivesse levado um susto. Meus colegas riam, mas não entendiam. Não sabiam que meu corpo já vivia em alerta, preparado para o pior. Uma vez, um colega bateu a porta da sala com força. Eu pulei da cadeira como se o chão tivesse tremido. Minha reação foi tão exagerada que todos ficaram olhando. Eu sorri, disfarcei, mas por dentro queria sumir. Ninguém entendia que aquele som me levava de volta ao meu quarto, a porta que rangia de madrugada. Até os cheiros me afetavam. O cheiro de bebida me deixava enjoada, porque me lembrava das noites em que meu tio aparecia em casa. O cheiro de madeira molhada me trazia de volta ao corredor da casa, onde os passos ecoavam. Meu corpo reagia antes mesmo da minha mente perceber. Eu comecei a evitar ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, quando estava acompanhada, o medo não ia embora. Era como se estivesse gravado em mim. Eu podia estar no meio de uma roda de colegas, mas um barulho mais forte já me fazia perder o chão. E o pior é que isso não passava com o tempo. Quanto mais noites de medo eu vivia, mais meu corpo aprendia. Era como se ele estivesse sendo treinado a congelar, a suar, a tremer. Eu não precisava pensar em nada, era automático. Às vezes minha mãe me chamava e dizia: "Por que você tá tão pálida, menina? Tá doente?" Eu só balançava a cabeça. Como explicar que eu não estava doente do corpo, mas da alma? Que cada parte de mim carregava um medo que eu não podia contar? E eu percebia que ninguém notava de verdade. Ou, se notava, não queria saber. Eu carregava esse peso sozinha, enquanto meu corpo gritava em silêncio. Até hoje, tantos anos depois, meu corpo não esqueceu. Basta ouvir um rangido de porta ou sentir um cheiro parecido e eu volto para aquele quarto. Meu coração dispara, minhas mãos suam, meu corpo trava. É como se aquela menina assustada ainda morasse dentro de mim. E foi assim que eu cresci, com um corpo que lembrava mesmo quando eu queria esquecer, com um corpo que me denunciava mesmo quando eu tentava esconder. Depois de tantas noites de medo, chegou um momento em que eu achei que não aguentaria mais guardar aquilo só comigo. O segredo me sufocava. Era como se eu tivesse uma pedra enorme presa na garganta, implorando para sair. Uma manhã depois de uma noite especialmente difícil, eu sentei à mesa da cozinha. Minha mãe estava lá mexendo o café. Me olhou de relance e disse: "Por que essa cara triste, menina?" A pergunta dela me atingiu em cheio. Era a deixa que eu precisava. As palavras quase escaparam. Eu queria dizer: "Mãe, alguém entra no meu quarto à noite." Eu queria pedir ajuda, implorar para que ela acreditasse em mim. Mas na hora, o medo tomou conta. O nó na garganta apertou. Eu pensei: e se ela não acreditar? E se ela me chamar de mentirosa? E se ele descobrir que eu falei? As lágrimas vieram.
mas eu engoli as palavras. Respondi apenas: nada, mãe. Não é nada. Ela suspirou, balançou a cabeça e voltou a mexer no café. E assim o silêncio venceu mais uma vez. Na escola também aconteceu. Uma professora me chamou num canto, disse que eu estava diferente, que não sorria mais como antes. Perguntou se estava acontecendo alguma coisa em casa. Eu quis dizer. O coração acelerou, a boca abriu, mas a voz não saiu. Só as lágrimas caíram. E quando ela insistiu, eu menti. Tá tudo bem, professora. Saí da sala com a sensação de ter perdido a única chance de me salvar. Teve ainda uma terceira vez. Eu escrevi num papel: tem alguém entrando no meu quarto à noite. Dobrei e guardei no bolso, pensando em entregar para a professora sem precisar falar. Mas o medo foi maior. Imaginei ela lendo e me olhando com desconfiança. Imaginei contando para os outros. Imaginei ele descobrindo. Rasguei o papel em pedacinhos e joguei fora antes da aula acabar. Cada tentativa frustrada me deixava mais fraca. Cada vez que eu engolia o grito, o segredo crescia dentro de mim. Eu sentia como se carregasse um peso que aumentava a cada dia. O pior é que comecei a acreditar que talvez ninguém quisesse ouvir. Talvez fosse mais fácil para as pessoas acreditar na família perfeita, no silêncio das paredes, do que enxergar a verdade escondida. Eu tinha medo de não ser acreditada, medo de ser julgada, medo de piorar tudo. E assim, eu continuei calada. Mas eu sabia no fundo que não poderia guardar aquilo para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade ia escapar. E quando isso acontecesse, nada mais seria igual. Eu já tinha vivido tantas noites de medo que achava que nada podia piorar. Mas aquela noite mostrou que sempre dava para cair mais fundo. Foi a noite em que acreditei de verdade que não veria o dia seguinte. O vento soprava forte lá fora. As telhas de barro batiam umas nas outras e as árvores faziam um barulho estranho, como se gemessem. Eu me encolhi na cama tentando me aquecer, mas o frio que eu sentia não vinha do vento, era de dentro. Era o frio do medo. Eu rezei baixinho: Senhor, me ajuda. Não deixa ele vir hoje. Me deixa dormir em paz. Mas mal terminei de pensar e já ouvi os passos. Lentos, arrastados, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo. A cada estalo do assoalho, meu coração batia mais forte. A porta rangeu. Eu segurei a respiração como sempre fazia. Mas dessa vez não era igual. O silêncio que veio depois me sufocava. Eu sabia que alguém estava ali, parado, me olhando no escuro. O quarto parecia mais apertado, o ar mais pesado. De repente ouvi a risada curta. Não era alta, mas era cruel. Uma risada que parecia brincar com o meu pavor. Minhas pernas tremeram, minhas mãos suaram. Eu mordia o travesseiro para não chorar, alto. As lágrimas escorriam, quentes, denunciando que eu estava acordada. Foi nesse momento que pensei: é hoje que eu não vou escapar. O medo foi tão grande que senti meu corpo inteiro gelar. Eu queria gritar, mas minha garganta travou. O grito ficou preso, queimando por dentro. E então veio o sussurro, bem perto do meu ouvido: você não conta nada, né? Meu sangue congelou. Era a mesma frase, repetida como uma ameaça. Aquilo não era só medo, era a certeza de que eu estava sendo vigiada, controlada, silenciada. Eu fechei os olhos com força, como se pudesse desaparecer. Mas o silêncio era pior que qualquer barulho. Eu sentia a presença, sentia a respiração, sentia o peso do olhar sobre mim. Era como se a noite nunca fosse acabar. O tempo parou. Eu não sabia se tinham passado minutos ou horas. Eu só sabia que, se sobrevivesse, nunca mais seria a mesma. Eu pedi a Deus em pensamento: me leva, mas acaba com isso. Quando finalmente os passos se afastaram, eu não tive coragem de abrir os olhos. Fiquei imóvel, como se ainda estivesse em perigo. Só quando ouvi o galo cantar, anunciando a manhã, é que consegui me mexer. Levantei da cama como um fantasma.
Minhas pernas estavam bambas. Meu corpo parecia não me obedecer. Fui até a cozinha, sentei-me à mesa e olhei para cada rosto. Todos comendo, bebendo café, como se nada tivesse acontecido. E eu por dentro, carregando a lembrança da noite mais longa da minha vida. Na escola, fiquei muda. Não escrevi, não brinquei, não ri. A professora percebeu, mas eu só balancei a cabeça. Não tinha forças nem para fingir. Eu estava esvaziada, como se tivesse deixado minha alma no quarto naquela madrugada. Foi naquela noite que entendi que minha infância tinha acabado. Eu ainda tinha corpo de criança, mas dentro de mim já não havia mais espaço para sonhos. Só restava o medo, a raiva e a sensação de que estava sozinha no mundo. Até hoje, quando o vento bate forte e faz a janela ranger, eu volto para aquela madrugada. O frio volta, o silêncio volta, o pavor volta. É como se o tempo não tivesse passado. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais longa da minha vida. Depois da noite mais longa, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era só uma menina, mas dentro de mim parecia que já tinha vivido 1000 anos. Eu parei de sonhar como criança, parei de brincar como criança, parei até de acreditar que podia ser feliz como criança. O segredo que eu carregava virou minha sombra. Não importava onde eu fosse, ele ia junto. Eu podia estar na escola, na rua, na casa de uma amiga, mas o medo vinha comigo, como se estivesse grudado na pele. Cresci assim, aprendendo a sorrir por fora e a esconder a dor por dentro. Eu ria quando precisava rir, respondia quando me perguntavam, fingia estar bem. Mas a cada noite, quando a casa se calava, tudo voltava. O quarto escuro, o rangido da porta, a risada curta. O corpo lembrava, mesmo quando a cabeça tentava esquecer. Quando virei moça, o segredo não me deixou. Eu desconfiava de todo mundo. Não aceitava carinho de ninguém, tinha medo até de um abraço. Achava que se deixasse alguém se aproximar demais, tudo ia recomeçar. Eu vivia sempre alerta, como se estivesse em guerra. Casei cedo, achando que o casamento ia me salvar, que ter minha própria casa, minha própria família, ia me libertar do passado. Mas não foi assim. O medo continuou. Eu olhava para o homem com quem me casei e, mesmo sem motivo, às vezes desconfiava. Demorei muito para aprender a confiar de verdade. Quando tive meus filhos, o segredo pesou ainda mais. Eu prometi para mim mesma que eles nunca passariam pelo que eu passei. Não deixava ninguém ficar sozinho com eles, nem da família. Todo mundo achava que eu era exagerada, que eu não confiava em ninguém. E era verdade. Eu não confiava mesmo, porque eu sabia na pele que o perigo pode morar dentro de casa. Criei meus filhos com o coração na mão. Zelava deles como quem guarda um tesouro. Mas por dentro, ainda era aquela menina assustada, que fingia dormir para sobreviver. Os anos foram passando, e eu continuei calada. Eu pensava em contar, muitas vezes, mas sempre desistia. O medo de não acreditarem ainda me acompanhava. Eu imaginava a reação. Você inventou, está exagerando, isso nunca aconteceu. E eu não tinha forças para ouvir isso. Então, calei, até que o silêncio virou parte de mim. Eu era a mulher que guardava tudo, a mãe que protegia os filhos, a avó que sorria com os netos. Mas também era a menina deitada na cama, ouvindo os passos no corredor. As duas viviam dentro de mim, e cada vez que o passado voltava, eu sentia meu corpo reagir do mesmo jeito. As mãos suavam, a respiração travava, o coração disparava, como se aquela noite nunca tivesse acabado. Hoje, com meus cabelos brancos e minhas mãos marcadas pelo tempo, eu entendo que esse segredo moldou minha vida. Ele definiu minhas escolhas, meu jeito de amar, meu jeito de confiar. Eu não sei como teria sido minha vida sem ele, mas sei que com ele eu carreguei um peso que nenhuma criança devia carregar. E é por isso que eu decidi falar agora. Porque não quero levar esse segredo para o túmulo. Porque sei que não sou a única. Muitas outras viveram o mesmo. Muitas ainda vivem.
E se a minha voz puder alcançar pelo menos uma delas, já vai ter valido a pena. Eu ainda não disse quem era. Mas digo agora, não era um estranho. Não era alguém de fora. Era alguém de dentro. Alguém que devia cuidar de mim e não ferir. Prepare seu coração, minha filha, porque a revelação vai doer. Minha filha, você me ouviu falar dele por toda a história. O ele que entrava no meu quarto. O ele que me fazia fingir dormir. O ele que sussurrava no meu ouvido como uma sombra. Eu nunca disse, até agora. Mas chegou a hora, porque segredo guardado apodrece a alma, e eu não quero mais carregar esse peso comigo. O ele de quem eu falava era o meu próprio pai. Até hoje, as palavras saem rasgando como se machucassem de novo a mesma ferida. O homem que devia ser meu protetor, meu porto seguro, foi quem mais me feriu. Na rua, ele era respeitado. Trabalhador, homem sério, de palavra. Todo mundo o admirava. Mas dentro de casa, ele era um monstro. De manhã ele tomava café como se nada tivesse acontecido. Minha mãe servia em silêncio e eu ficava ali, olhando, tentando entender como podia existir tanta frieza. Como podia viver duas vidas assim, a do homem exemplar para a vizinhança e a do predador dentro da própria casa. E talvez você me pergunte, e sua mãe, ela sabia? Eu nunca tive certeza. Talvez soubesse, talvez não. Mas o silêncio dela me doía tanto quanto os passos dele, porque se ela sabia e escolheu calar, foi como se tivesse me abandonado de vez. Eu passei a infância inteira achando que a culpa era minha, que eu tinha provocado, que eu merecia, que era minha responsabilidade. Mas não era, nunca foi. A culpa nunca é da criança. A culpa é sempre de quem faz, de quem fere, de quem abusa do silêncio e da confiança. Foi só depois de adulta que eu consegui entender isso. Mas até lá, eu carreguei a vergonha como se fosse minha. E essa foi a parte mais cruel. Sentir vergonha por algo que eu não tinha culpa. Eu aprendi a rir quando precisava. Aprendi a fingir que estava tudo bem. Mas dentro de mim, a menina assustada nunca deixou de existir. Ela continua aqui, lembrando cada porta que rangeu, cada noite sem paz. E por isso eu falo agora, porque sei que muitas mulheres e meninas viveram ou ainda vivem algo parecido. Sei que muitas guardam silêncio, achando que estão protegendo a família ou a si mesmas. Mas o silêncio não protege. O silêncio adoece. Meu pai morreu como homem respeitado. Poucos sabiam a verdade. Mas eu vivi cada dia com essa cicatriz. E agora, com meus cabelos brancos, eu não quero mais esconder. Ele não merece o silêncio. Esse é o nome que eu guardei por décadas. Esse é o rosto que se escondia atrás da porta. Esse era o ele que me perseguia todas as noites. Era o meu pai. O ele que roubou minha infância, que me fez fingir dormir tantas noites, que me silenciou com medo e vergonha. Era o meu pai. Dói dizer. Mesmo agora, depois de tantos anos, cada palavra ainda corta como faca. Mas é a minha verdade. E eu não vou esconder mais. Eu guardei isso por décadas, achando que era mais seguro assim. Achei que se eu calasse, a dor diminuiria. Mas não diminuiu. O silêncio só fez a ferida crescer. E o peso foi ficando cada vez mais insuportável. O pior não foi só o que ele fez. O pior foi a solidão. O pior foi olhar para minha mãe e não ver colo, não ver proteção, não ver um porto seguro. Crescer sem colo é crescer com um vazio que nenhuma outra coisa no mundo consegue preencher. Mas a vida me ensinou uma coisa. Por mais que o silêncio dure, uma hora a voz encontra caminho. Eu fiquei anos sem conseguir falar. Hoje, já avó, com meus cabelos brancos e minhas mãos marcadas, eu finalmente consigo. E ao falar, eu sinto que um peso enorme sai das minhas costas. Eu sei que talvez você, que está me ouvindo agora, também carregue um segredo.
Talvez você também tenha gritado por dentro e ninguém escutou. Talvez tenha guardado por medo, por vergonha, ou porque achava que ninguém acreditaria. Então eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Não foi culpa sua. Nunca é. Quem faz é que tem culpa. Quem fere, quem abusa, quem se aproveita do silêncio. A culpa nunca é da criança. Nunca é da vítima. Eu transformei minha dor em palavras porque não quero que outras meninas cresçam engolindo lágrimas como eu engoli. Eu quero que elas saibam que podem falar, que merecem ser ouvidas, que não estão sozinhas. Hoje, quando vejo meus netos correndo pelo quintal, livres, sem medo, eu sinto esperança. Esperança de que o ciclo pode ser quebrado, de que o futuro pode ser diferente. E eu agradeço a você que ficou comigo até aqui, porque cada minuto que você passou me ouvindo foi como se me desse a mão, como se dissesse: você não está sozinha, vó. Isso tem um valor que não cabe em palavras. Se essa história tocou você, eu peço, deixa o joinha, se inscreve no canal da vovó, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Isso não é só sobre número, é sobre espalhar acolhimento, é sobre transformar dor em voz. E deixa também seu comentário aqui embaixo. Me conta, você já guardou um segredo que parecia impossível de carregar? Já sentiu medo de falar e ficar sozinha? Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa para encontrar coragem. Eu, com meus 82 anos, digo agora com firmeza: a dor não me define mais. Eu não sou só a menina que sofreu. Eu sou a mulher que sobreviveu e é isso que eu quero deixar como mensagem. Por mais fundo que seja o buraco, sempre existe saída. Por mais pesado que seja o silêncio, sempre existe voz. Por mais forte que seja a dor, sempre existe esperança. Obrigada, minha filha, por me ouvir até o fim. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca esqueça. Você importa. Sua voz importa. Sua dor importa sempre.